Deus esteja com cada um de vocês aqui nesta noite. E esteja também amanhã às 9 horas. No sábado às 17 horas também nós estaremos aqui. E no domingo às 19h30 novamente. Estaremos encerrando essa grandiosa palestra. Adore. Nós teremos aqui conosco o nosso presidente da Mison, pastor Richard. Agradecemos a presença dele, agradecemos a presença da tua família também. E vamos começar louvando o nosso Deus. Dia de esperança. Semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. Livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudando a palavra, aprendemos mais do seu amor. Nesse dia tão precioso, dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo consagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Amém? Sábado é um dia especial, né? Um dia que nos traz paz. A gente corre a semana toda, quando vai chegando na sexta-feira à tarde, a gente dá até uma suspirada fundo. Deus é um Deus maravilhoso.
O sábado foi feito porque nós necessitamos desse dia. Um dia abençoado, um dia de paz e de alegria. E por isso nós temos que nos entregar a Ele todos os dias. Todos os dias. E esse final de semana vai ser especial, porque nós teremos uma consagração ao nosso grandioso Deus. Amém? Vamos cantar essa música. Entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer. Somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Amém? Amém. Gostaria que vocês colocassem em pé para nós cantarmos a terceira música, Inteiramente Fiel. Não vou mais pensar
que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado, encanto de amor. Merece de mim a entrega do meu melhor, sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito pra viver como filho do Rei, sou inteiramente ligado a Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus, que tanto me amou. Merece de mim a entrega do meu melhor, sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito pra ver como filho do Rei, sou inteiramente ligado a Jesus, pra sempre serei, inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel, eu quero ser. Amém. Que bom que nós estamos aqui esta noite. Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Passamos uma semana de correria, mas graças ao nosso Deus, nós estamos aqui hoje. E neste momento eu quero colocar a vida de cada um aqui esta noite aos pés do altar do nosso Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que nós, aqueles que puderem ajoelhar, para nós falarmos com o nosso Deus, vamos fazê-lo neste momento. Grandioso, eterno Deus que habitas nas alturas dos céus, nós estamos aqui gratos a Ti, com o coração repleto de alegria, porque nós temos a certeza que o Senhor esteve conosco, estará conosco todos os dias até a Tua volta. Nesta hora eu quero colocar a vida dos Teus filhos que aqui se encontram. Tu conheces o coração e as lutas e os labores de cada um dos Teus filhos. Carecemos do Teu poder, carecemos do Teu Santo Espírito em nossa vida. Porque nós sabemos e temos a certeza que somente ao Teu lado, somente com a ajuda do Teu Santo Espírito, nós venceremos todas as nossas dificuldades enquanto estivermos aqui nesta terra. Todos nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial. Nós acreditamos, nós temos fé, nós cremos nesta promessa. E queremos que o Teu Santo Espírito nos acompanhe e nos leve todos os dias até o Teu trono de graça. Que o Senhor nos conceda o Teu Santo Espírito, para que nós possamos testemunhar de Ti, por onde quer que nós andarmos. Estamos começando uma semana repleta, um sábado repleto de bênção. Esse final de semana será maravilhoso. Que o Teu Santo Espírito guie tudo que aqui for falado, for cantado, que tudo possa ser, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Isso é o que nós Te pedimos e agradecemos. Não que nós tenhamos mérito, mas Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Boa noite, igreja. Feliz sábado. É uma honra estar aqui louvando pela segunda vez na Igreja Central. Em Apocalipse 4, no versículo 11 diz: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Amém? Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, 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 oh. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único que reina eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Imagine na sala do trono, vendo face a face aquele que criou os céus e a terra. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir, e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Deus seja louvado.
Em Tiago 4:8-10 diz: Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e, e vocês que têm um coração dividido, purifiquem o coração, lamentem, chorem, pranteiem, mudem o riso em choro e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Quem me dera ser um servo de verdade, quem me dera despir-me da vaidade. Ah, quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo. Ah, quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo, que tu sejas o meu único desejo. Vem ao teu reino. Estou cansado de honrá-lo só com lábios, e o coração de ti tá afastado. Vem, junta aos pedaços, me leva de volta pra ti, só pra ti, só pra ti. Quem me dera ser um servo de verdade, quem me dera despir-me da vaidade. Ah, quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo. Ah, quem me dera. Quero amar-te mais que amo a mim mesmo, que tu sejas o meu único desejo. Vem ao teu reino. Quem me dera ser pra ti um bom filho, quem me dera ser um verdadeiro amigo. Quem dera, Senhor. Estou cansado de honrá-lo só com lábios, e o coração de ti tá afastado. Vem, junta aos pedaços, me leva de volta. Sim, me leva de volta pra ti, só pra ti, só pra ti. Amém.
Você veio aqui na casa do Senhor neste sábado, porque Deus tem um grande plano para a sua vida, para a sua família, amém? Não teve tempo aqui de ajustar o microfone, nós vamos fazer na hora aqui, está tendo uma leve microfonia aí, vai ajustando para nós. Deus é muito bom, na sua bondade Ele cria uma maneira de nós podermos adorá-lo. Ele se relaciona conosco e nós louvamos a Deus porque Deus nos permite estarmos na sua casa. Se você achar que está difícil, nós vamos para o microfone convencional aí. Tá, som, testando som, tá dando. Eu quero fazer para vocês, antes de começarmos a palavra de Deus, nós vamos ter uma oração, mas dizer para vocês que nós estamos tendo 52 pastores, que estão, todos eles, nas igrejas aqui de Várzea Grande, Cáceres, Tangará, Barra do Burgos, toda essa região mais do sul do estado. Esses nossos pastores estão no movimento nesse fim de semana, da qual nós chamamos de Adore. O que é o Adore? O Adore é um movimento de adoração e reavivamento espiritual. Eu creio pessoalmente que todos nós precisamos de constante reavivamento espiritual. Você não crê nisso? Porque a nossa vida é muito complexa. A nossa vida, ela tem muitas situações. Então, de uma maneira direta ou indireta, nós estamos sempre precisando renovar a nossa vida com Deus. Então, uma vez por ano, nós temos esse encontro, que é o Adore, adoração e reavivamento espiritual. Então, esse encontro vai ser hoje à noite, vai ser amanhã de manhã, que é fácil, né? Todo mundo vem no sábado pela manhã. Nós vamos ter no sábado à tarde, às 5 horas, e nós vamos ter no domingo à noite, que também já é um culto mais conhecido de todos nós. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos. Você já pode colocar minha apresentação aqui, tá? E aí nós vamos meditar na palavra de Deus. Oremos. Nosso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós precisamos ouvir a sua voz. Senhor nosso Deus, nós também reconhecemos precisamos da nossa vida ser constantemente transformada. Por isso, ó Deus, nessa noite, todos os filhos e filhas que vieram aqui para te ouvir, que o Senhor possa abençoá-los, e que o Senhor possa trazer uma mensagem, que seja uma mensagem que possa falar ao nosso coração. E nós possamos ter a convicção que neste fim de semana, nós vamos aproximar da verdadeira adoração e nós vamos sair reavivados, cheios de Ti, cheios do Seu poder e cheios da Sua graça. Clamamos, ó Pai, uma bênção sobre a leitura da Sua palavra. Ao mesmo tempo que nós abrimos a Sua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração para ouvirmos a Sua voz. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Nessa noite nós vamos fazer um estudo. Nós vamos fazer um estudo da adoração na vida de Jó. A história de Jó, ela é amplamente conhecida por todos nós. Mas eu quero ler a mesma história e talvez sobre uma perspectiva diferente para a nossa vida. E nós vamos extrair aqui as 3 riquezas da vida de Jó. Vamos começar então lendo Jó, capítulo... Deixa eu ver aqui se está passando. Acho que não está funcionando aqui. Agora foi. Então nós vamos ler as 3 maiores riquezas de Jó. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. E vamos
ler do verso 1 ao verso 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muito numeroso pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. 3 riquezas são explícitas nesses 3 versos. No primeiro verso, nós vimos aqui o que nós vamos chamar de riqueza espiritual. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro. Ele era um homem reto. Ele buscava fazer a vontade de Deus. Jó, ele vivia com Deus. É interessante, porque os personagens bíblicos, que são personagens espirituais, personagens que têm história, que viveram com Deus, eles não eram homens perfeitos. Eles não eram homens santos a ponto de não terem pecados na sua vida. Mas eles eram homens que eles estavam buscando a Deus. Eles estavam buscando se aproximar da vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós que estamos aqui na terra, você que está na igreja nessa noite, eu e você não somos perfeitos. Nós lutamos para ser. Nós buscamos querer estar junto com Deus. Mas ainda nós estamos num processo de crescimento espiritual. Agora, a vida de Jó, ele tinha como valor tentar ser um homem que era temente a Deus. E isso é uma coisa importante no nosso aspecto de vida como crente. Para uma pessoa que é descrente, para uma pessoa que não tem Deus como base, então qualquer estilo de vida, qualquer maneira de adoração, ou nem adoração, está valendo. Porque a pessoa não tem princípios cristãos. Mas para aquele que busca a Deus e quer viver com Deus, há um valor e há uma riqueza que ela é a maior riqueza de todas. É a riqueza espiritual. Mas o verso também agora que nós lemos mostra uma segunda riqueza. E essa riqueza, ela é maravilhosa. Porque no verso 2 diz assim: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Pode parecer um verso despretensioso. Mas por que na história de Jó foi relatado a quantidade de filhos, de filhas? Porque há uma riqueza familiar. Entenda, eu imagino que eu estou falando para a maioria das pessoas aqui que são casados, muitos de vocês têm filhos, ou se você não é casado, você tem pai, você tem mãe, ou você tem avô. Deus nos dotou de uma riqueza familiar. É importante nós termos relacionamento com Deus. Mas é importante nós crescermos os nossos relacionamentos com a nossa família. No plano de Deus, a família é o centro da adoração. E eu vou mostrar para vocês que isso é muito real. O lugar que nós temos adoração hoje, nós chamamos esse templo do quê? Igreja. Mas na época de Jesus era chamado de como? Sinagoga. E na época de Moisés? O santuário. E na época de Adão? Como é que era chamada a igreja na época de Adão e Eva?
Me ajuda aí. Onde é que era a igreja? No Jardim do Éden. Tá, mas quando eles saíram do Jardim do Éden? Mas já não tinha mais depois. Quando acabou o jardim. Onde que era o lugar de adoração deles? O altar, mas eu vou dizer uma coisa. Eles tinham diariamente um encontro com Deus. Sabe onde que era? Na casa. A igreja é nada mais, nada menos, o lugar de adoração era a casa. Preste atenção. A Bíblia muitas vezes se refere ao homem como sacerdote do quê? Do lar. Olha a mulher da Bíblia. Lá no Apocalipse, a mulher, ela é expressada como, ou a mulher, uma noiva, como a igreja. E o seu corpo e o meu corpo, ele também é representado como o templo de quem? Do Espírito Santo. Em outras palavras, o ambiente familiar é uma riqueza de adoração a Deus. Agora, o terceiro verso mostra mais uma riqueza. E aqui apresenta a riqueza material. Olha só como Jó era um homem que tinha muitas riquezas materiais. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, ou seja, ele tinha muitos funcionários, empregados. E ele era o maior de todos os homens do Oriente, diz ali. Em outras palavras, Jó financeiramente, ele era um homem rico, sim ou não? Ele era um homem rico. Então Jó, ele tinha uma riqueza espiritual, ele tinha uma riqueza familiar, e ele tinha uma riqueza material. Muita gente acha que Deus não se importa com os seus filhos, e que a riqueza material é de alguma maneira até um certo pecado. Isto não tem nada a ver com espiritualidade. Na Bíblia, muitos personagens bíblicos tiveram grandes posses materiais. Deus também não prometeu que todos nós teríamos muitas posses materiais. Agora, uma coisa precisa ficar claro na história de Jó. A maneira, Cris, como foi relatado cada uma dessas riquezas. Em primeiro lugar, foi colocada qual riqueza? Qual riqueza, meus irmãos? A primeira? A espiritual. Em segundo lugar, qual? A familiar. Em terceiro lugar, qual? Esta é a ordem da adoração que nós temos que ter. Primeiro lugar, são as coisas de Deus. Em segundo lugar, a família. E pode parecer para alguns isso um escândalo. Mas no plano de Deus, Deus está acima do meu marido. Deus está acima da minha esposa. Deus está acima dos meus filhos. Deus está acima de tudo, meus irmãos. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Deus é o dono de toda a nossa vida. Se não tivesse Deus, nós nem existiríamos. Então Deus, ele é o dono de tudo. Agora, a riqueza material, ela não, que é a última, e ela é existente, ela não está acima da família, ela não pode estar acima da família, e ela não pode estar acima de quem? De Deus. Ela pode existir. A inversão desse tipo de riqueza traz distorção na nossa adoração. Faz sentido isso? Se a pessoa quiser colocar a família antes de Deus, pode trazer uma adoração distorcida? Se a pessoa quiser colocar a riqueza material acima da riqueza familiar, pode ficar distorcido? Quantos casamentos já se terminaram por causa de riqueza material acima da riqueza familiar? Quantos relacionamentos até de pai e filhos já tiveram conturbação por causa dessa inversão? Quantas pessoas sofrem porque às vezes botam o terceiro acima até das coisas de Deus? E em cima disso,
que Jesus, ele proclamou esse texto aqui de Mateus 6, 31, 33. Quando Jesus falou assim, portanto, não se preocupe dizendo, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber? O que nós vamos vestir? Pois os pagãos é o que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o que, meus irmãos? O reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Em outras palavras, Deus está preocupado com o que nós vestimos? Está preocupado com o que nós vestimos? Deus está? Claro que está. Deus está preocupado com o que nós comemos? Deus está preocupado com o que nós bebemos? Deus está preocupado com a sua conta de luz? Com a sua conta de água? Deus está preocupado com as suas necessidades pessoais? Deus está preocupado com a sua saúde física? Deus está preocupado com a sua família? Deus está preocupado com tudo. Mas Ele colocou uma ordem. E a ordem é você e eu buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, isso é um desafio para nós. Seja sincero. É um desafio, não é? Porque nós somos tentados e continuamente vivemos mais para as nossas coisas do que para as coisas de Deus. Deixa eu fazer perguntas aqui reflexivas e provocativas. Permita-me, porque isso aqui é uma luta para mim todos os dias. Se você sai de casa com toda a sua luta para trabalhar, e tem gente que aqui madruga, e tem gente que aqui a batalha é grande. Mas se você saiu de casa e você não teve um encontro com Deus em primeiro lugar, nós estamos não colocando este reino em primeiro lugar, nós estamos fazendo aquela inversão. E quando nós falamos de adoração, é inegociável. Eu não posso querer fazer um negócio com Deus, falar assim, Deus, o Senhor me entende que eu estou cheio de trabalho, o Senhor me entende que eu estou cheio de ocupação, o Senhor me entende que eu tenho um monte de coisa para fazer, então eu vou fazer todas essas coisas, em algum momento do dia eu vou te adorar, em algum momento da semana eu vou te adorar, e aí o Senhor me ouve. Deus em primeiro lugar. Essa é a luta da nossa vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sou pastor. E você pode pensar assim, bem, para o pastor é mais fácil. Para o pastor é mais tranquilo. A minha esposa sabe o tanto que eu viajo, o tanto que eu chego. Essa semana eu cheguei em casa, todas as noites a minha esposa estava dormindo. Todas as noites. Cheguei em casa, 10, 11, 11h30, trabalhando, meus irmãos. Minha esposa já lá dormindo. Mas quando é de manhã, eu gostei porque 2 vezes essa semana ela me acordou. Vamos fazer o nosso culto. Irmãos, eu estava ali me arrastando, confesso para vocês. Porque tem que madrugar. Vamos fazer o nosso culto. Deus em primeiro lugar. Há uma bênção quando nós priorizamos primeiro a riqueza espiritual. Agora, a Bíblia diz que Jó, ele priorizava a riqueza espiritual, sim ou não? E se Jó priorizava a riqueza espiritual, por que que deu? Agora vai começar a ficar ruim essa história. Por que que Deus não abençoou Jó e Jó começou a ter só bênção e as coisas começaram a crescer melhor mais? Porque o que que aconteceu na vida de Jó? Leia comigo, a partir do verso 13. Jó capítulo 1, verso 13. Sucedeu um dia em que os filhos e as suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão do primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram, os mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te trazer essa nova. Enquanto falava ainda com esse, veio outro e disse:
Fogo de Deus caiu do céu, queimou as suas ovelhas, os seus servos, os consumiu. Só eu escapei para trazer essa nova. Falava ainda quando veio esse outro e disse: dividiram os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer essa nova. E também este falava, ainda quando veio o outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou em terra, e ele fez o que, meu irmão? Adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome. Você adorar a Deus não significa, e colocar Deus em primeiro lugar não significa que você não vai ter problemas neste mundo. Eu estou falando para muitos adoradores que são fiéis e que estão às vezes sofrendo batalhas, estão sofrendo lutas. Por que isso acontece? Porque nós estamos num grande conflito entre o bem e o mal. E este grande conflito já teve a vitória na cruz, mas a redenção final é só na volta de Jesus, amém? Enquanto nós estamos aqui, meu irmão, nós vamos ter perdas. E agora eu quero dizer para vocês que eu não sei se você prestou atenção, mas as perdas de Jó vieram em ordem inversa: espiritual, familiar e material. Qual foi a primeira coisa que Jó teve perda? Material. Primeira coisa que ele perdeu foi material. Qual foi a segunda coisa que ele perdeu? Familiar. E meus irmãos, foi tudo no mesmo dia. Foi tudo rápido. Perda material, perda familiar. Mas Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé e a sua espiritualidade em Deus. Como é a sua fé quando você tem perdas? É muito fácil você ser crente quando tudo dá certo. É muito fácil você ser crente quando a maré está a favor, você nadar a favor. Mas e quando você está nadando contra Você já nadou contra a maré, que você nada, não sai do lugar, você começa a se cansar, às vezes até desesperar. E quando você começa a ter perdas, e quando você perde, talvez um negócio, um bem material, e quando você perde, às vezes, um familiar. Eu converso constantemente com o pastor Ito e ele fala assim: pastor, um funeral, tem um outro funeral. Eu até brinquei com ele um dia, falou: Ítalo, eu vou fazer uma transferência de carta. Tem muito funeral na tua igreja, daqui a pouco o próximo sou eu. Mas você vê, são perdas. E eu estou brincando aqui, mas isso é uma coisa séria. Porque muitos de vocês são machucados. E muitos de vocês perderam queridos na pandemia, depois da pandemia, ano passado, acontece. E é uma dor terrível. Perdas. Como é a nossa fé perante as perdas? Como nós ficamos como adoradores perante as perdas que acontecem? Jó teve uma postura incrível, porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele falou assim: Deus me deu, Deus tirou. Eu vim deste mundo como? Nu. E eu vou voltar sem nada, também nu. Então é o seguinte, está tudo bem, eu dou glória a Deus.
E aqui uma lição para todos nós, meus irmãos, que nossa fé não pode ser pegada a móveis, ou automóveis, ou imóveis. Que a nossa fé não pode ser pegada nem a pessoas. Porque a pessoa que está do seu lado pode, por alguma circunstância da vida, faltar. A sua fé não está ligada nem a materiais e nem a pessoas. A sua fé é fruto de um relacionamento sincero e vivido com Deus. É por isso que quando nós falamos de adoração, é muito importante a tua busca pessoal com Deus. É isso que vai te sustentar. Porque se o teu marido te abandonar, minha irmã, você não vai ter o abandono espiritual, porque Deus não vai te abandonar. Se o teu parente vier a faltar e descansar, isso vai acontecer sobre as nossas famílias, mas nós não vamos perder a fé em Deus, porque nós sabemos da esperança da ressurreição e da vida eterna dos nossos queridos. Se nós perdemos A ou B, ou um negócio, ou um dinheiro, ou um material, da mesma maneira que veio, nós entendemos que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, porque Deus é o dono do ouro, da prata, e a Ele tudo pertence, e Ele vai sustentar os seus filhos, mesmo nas situações mais difíceis. Por fim, Deus também restitui. Jó perdeu tudo, mas Deus restituiu. Vai lá para Jó 42. Preste atenção nesses versos. Deus restituiu as 3 riquezas de Jó. Olha no verso 5. Depois que Jó passou tudo, teve as angústias, Jó falou assim: eu te conhecia só do quê? De ouvir. Mas agora os meus olhos, o quê? Te veem. Em outras palavras, a riqueza espiritual de Jó, que tinha um certo alcance, essa riqueza ela foi o quê, irmãos? Depois da experiência negativa, das perdas, o que aconteceu com essa riqueza? Ela foi o quê? Ampliada. Muitas vezes as nossas perdas, as nossas lutas são motivos para ampliar a nossa riqueza espiritual. Não considere as perdas como perdas. Considere as perdas como um prazer e como um momento especial que você pode aumentar o seu relacionamento com o Senhor. Olha no verso 12 em diante. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Pergunto para vocês, o que aconteceu com a riqueza material de Jó? Ela foi dobrada. E a riqueza familiar? E a riqueza familiar? Deus não devolveu. Deus dobrou. Sabe por quê? Ele tinha 10 filhos. Quantos filhos ele teve depois? 10. Mas eu tenho certeza que os 10 filhos anteriores de Jó estarão no céu. Então, foi dobrado, meus irmãos, porque lá no céu vai estar Jó com quantos filhos? Com 20. A riqueza familiar de Jó foi dobrada. A riqueza material de Jó foi dobrada. E a riqueza de Jó foi ampliada. Mas eu pergunto para você, e se a riqueza de Jó não fosse dobrada? Poderia ter terminado a vida de Jó sem mais 10 filhos? Ou sem nada? Poderia ter acontecido isso? E eu pergunto para você, Deus ainda estaria com Jó? Sim ou não? Sim. É por isso que nós entendemos, e eu quero que você nessa primeira noite compreenda,
que não são a quantidade de supostas bênçãos materiais ou bênçãos visuais que nos tornam dizer que Deus nos abençoa e está conosco. Não é porque você tem mais é que Deus está te abençoando e que você tem menos que Deus não está te abençoando. Na verdade, o que abençoa a tua vida é a presença de Deus. A bênção da tua vida é você desfrutar e entender que você está junto com Deus. Há um texto de Romanos conhecido que diz assim: quer vivamos ou quer o quê? Morramos. Somos teus. Eu posso estar na glória, ele pode ser como José, que foi colocado como para ser o governador do Egito, ou pode ser o José da prisão do Egito. Eu falo assim, eu vou dar glória a Deus, porque eu estou com Deus. Pode ser o Paulo que estava pregando em Jerusalém, em Roma, ou pode ser o Paulo que estava na prisão, mas estava louvando e estava glorificando a Deus, porque lá na prisão ele estava nada mais com a presença de quem? De Deus. O segredo dessa vida é a presença de Deus. Deixa eu contar para vocês uma história, para eu terminar essa mensagem e ilustrar isso sobre vocês. Eu vim de uma família muito rica. Alguns nascem em berço de palha. Outros nascem em berço de ouro. Meu pai foi um grande empresário. Ele teve várias empresas. Lá na década de 70, começou no Brasil a primeira empresa que fazia venda de produtos de cosméticos. Pode só baixar um pouquinho aqui, pelo menos um retorno para mim. De porta em porta, com catálogos, chamado Avon. Você já ouviu falar? Sim ou não? Hoje nós temos quem tem mais catálogos? A Natura tem catálogos. Quem mais tem catálogo? Qual? Jequiti, Boticário e tantos outros. Eu não sei, mas as mulheres sabem, né? Todas as linhas de catálogo. Mas lá no final da década de 70, criou nos Estados Unidos esse método e veio para o Brasil, chamado Avon. E no comecinho da década de 80, meu pai criou uma empresa chamada Cosmetline, que era concorrente da Avon, que estava começando em São Paulo, Minas e Rio. E meu pai fez no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E meu pai tinha entre 20 a 25 mil revendedoras, de porta em porta com os catálogos, vendendo. E a partir dessa empresa, começaram a vir outras empresas, construtora. Aí ele não só revendia, mas também tinha as empresas que já faziam todo o produto, o shampoo, o perfume, porque eram vários catálogos. Em 1984, a nossa família se converteu. Nós éramos, eu acho que lá da Igreja Central de Curitiba, se não éramos a família mais rica, deveríamos estar entre os mais ricos daquela igreja, porque tem muita gente que tem condições naquela igreja. Meu pai era presidente de uma coisa chamada Federação dos Empresários, chamado de FÉ. Até hoje tem essa entidade. Em 1988 eu comecei a trabalhar para o meu pai. E eu tinha um sonho. Adivinha qual que era o meu sonho? Uma coisa natural. Seguir as empresas do meu pai. Creia, eu fiz um curso de datilografia na máquina Olivetti. Você lembra disso? Você lembra, meu irmão? Né? Eu fiz curso de computação, mas assim, é coisa muito antiga. Um computador chamado XT, que vocês não têm nem ideia. Antes disso até COBOL, linguagem COBOL e Cisco 3000. Isso aqui não vou nem entrar nesse assunto. Mas eu comecei a trabalhar muito desde cedo. E Deus, o meu pai estava me preparando para um dia substituir ele nos negócios dele.
Durante a década de 80, o nosso país viveu vários momentos de alta inflação. Você lembra disso? Alguns lembram, né? Era alta inflação. Gente, você pegava o teu salário, a primeira coisa que você fazia, sabe o que era? Correr no mercado e comprar tudo o que dava. Tinha umas pessoas que no mercado eles ficavam remarcando os preços. Você lembra disso, minha irmã? Então você saia correndo, antes que a pessoa ia marcar, você metia a mão lá, botava no carrinho, dava um chega para lá na pessoa. Porque você enchia o carrinho, porque no outro dia o teu salário ia caindo, dependendo da metade do mês. E aí eles faziam moedas, cruzeiro real, cruzado novo. E aí vinha, e todas aquelas, você tinha uma nota lá de 500 mil cruzeiros, que era equivalente hoje a R$5. Então você era assim, eu sou milionário, eu não valia nada, né? 1 milhão era com R$10 hoje. Você lembra disso, né? Nesse período de inflação, as empresas, o governo melhor, ele fez medidas para tentar acabar com essa inflação. Então houve um ministro da Fazenda chamado Funaro, e ele criou um plano, que ficou conhecido como Plano Funaro. Depois teve um outro ministro da Fazenda, da Economia, chamado Bresser, e ele criou um outro plano, todos os planos para acabar com a inflação, mas não acabava. Aí chegou um presidente chamado José Sarney, e ele criou o Plano Cruzado, em 86, para congelar os preços, porque falava assim, a inflação não vai voltar. Aí depois veio um outro presidente, chamado Fernando Collor de Mello, e ele criou o Plano Collor 1, e foi uma desgraça para muita gente, né? Porque tudo tentando acabar com a inflação, mas confiscou a poupança das pessoas. Para piorar a desgraça, ainda fez o Plano Collor 2. De 93 para 94, um ministro da Fazenda chamado Fernando Henrique Cardoso criou um novo plano, aonde ele criou a chamada URV, Unidade Real de Valor, aonde 2.350 cruzeiros reais iriam equivaler a R$1. E houve uma moeda provisória. Em 1º de julho de 1994, leia-se agora, vai fazer 30 anos, creio, foi implantado o que nós conhecemos a moeda até hoje, chamado real. O real, por 5 anos, valia mais do que o dólar. O salário mínimo era R$72. E creia, tinha muita coisa abaixo de R$1. Valia bastante dinheiro. Alguns lembram do que eu estou falando. Sabe, as empresas do meu pai, elas sabiam viver sobre a inflação. Tinha uma maneira de viver sobre a inflação. Mas o meu pai pensava que quando entrou o Plano Real, que não ia dar certo. Ia ter problemas e ia cair de novo na inflação. Meu pai era um crente. E eu vou falar para vocês. Meu pai era um crente que a prioridade dele era o seguinte: primeiro, a riqueza material. Depois, a riqueza familiar. E depois, a riqueza espiritual. Ele ia para a igreja. Ele devolvia um dízimo simbólico. Ele roubava a Deus. Ele não era fiel. Ele ganhava muito, mas daí ele dava um dinheiro para dizer assim, eu estou dizimando. Mas não era o que ele ganhava. Ele invertia as coisas. Deus não podia abençoar uma família, um líder familiar, que estava invertendo todas as situações espirituais. Lá em casa, meu pai não ia para culto, não fazia culto familiar, deixava. Saía de manhã para o trabalho, etc. Em 94 eu estudava num colégio. Eu fui fazer. Eu não queria muito, mas meu pai me mandou para um colégio. Nós chamamos de internato. Eu era o aluno mais rico do colégio. Meu pai pagava para mim como regular. Regular é aquele sombra e água fresca. Mas ele pagava para mais 10. Podia pedir quanto dinheiro fosse para o meu pai. Minha vida era toda boa. Um dia, as coisas começaram a piorar, porque a moeda não dava inflação. Meu
pai pensou, vai um pouquinho mais. Pegou dinheiro com bancos, empréstimos, uma empresa conhecida, juros, não, vai dar certo. E foi diminuindo o capital de giro, o caixa. E daqui a pouco começou a entrar num bolo. E quando ele começou a reorganizar para mudar, era tarde demais. E como Jó, quase que num passe de mágica, em 6 meses, meu pai perdeu tudo. Eu me lembro quando meu pai e minha mãe me ligaram. Não tinha celular naquela época, mas me ligaram no colégio. Falaram assim, Richard, a partir de hoje, nós não temos mais nada. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, quando você é pobre, continua pobre, tudo bem. Mas quando você tem tudo, você perde como Jó, que desespero. Eu me lembro que eu fiquei 1 semana de luto no colégio, meus irmãos. Chorava. Eu não podia crer no que estava acontecendo. O colégio falou assim, olha, tem que continuar a pagar as mensalidades, seu pai não pagou, a partir de hoje, nós vamos te dar uma bolsa temporária até o final do ano. E a partir do ano que vem, você vai ter que se virar. E eles me deram uma bolsa temporária para terminar aquele ano letivo. E me colocaram para ser o secretário do pastor. Mas leia-se, eu era secretário de limpeza da igreja. Minha tarefa era limpar a igreja mesmo. Varrer a igreja, limpar. Me botaram num sótão lá cheio de morcego, lâmpada de 40 watts. Pensa, eu ia lá chorar todos os dias, mas eu tinha que limpar, eu tinha que trabalhar. Depois de 1 mês, o pastor me promoveu. Falou assim, agora você vai ficar aqui do meu lado. E ele foi lá no Paraguai e tinha comprado um computador chamado 286. Computador antigo aí. Era o primeiro computador do colégio. Ele não sabia nem ligar. E ele falou assim, Richard, eu sei que você sabe de informática. Eu quero que você digite os meus sermões. E ele me deu um calhamaço. Sermões tudo escrito à mão, datilografado. Eu quero que você digite. Tinha um programa do DOS. Microsoft DOS, lá você digitava. Não era nem um Windows ainda. Os irmãos, como eu tinha datilografia, eu comecei a digitar rápido, sem ver. Eu falei, vou acabar isso aqui rapidão. Devia ter uns 300, 400 sermões, eu não me lembro. Rápido. E depois eu fui mais devagar, a ponto que eu lia e depois eu digitava. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu me converti realmente digitando os sermões daquele pastor. No meio da perda, Deus me ajuda a encontrar o Espírito. E eu começo agora a viver uma adoração de colocar Deus. Porque eu tive desilusão com os bens materiais do meu pai. Eu tive desilusão com um monte de coisas. E a única coisa que eu podia me apegar era com Deus. Lá no colégio falaram assim, você pode ir para comportagem. E alguém já ouviu falar sobre isso, vender livros, revistas. E eu saí, meus irmãos. E Deus me ajudou a pagar todos os estudos, porque era o poder dele. Era o poder de Deus. Aquele pastor, ele tinha um jeito administrador. Eu admirava aquele pastor chamado Naor Rossi. Ele chegou a trabalhar aqui, está no Mato Grosso. E também no Mato Grosso do Sul, e aqui também trabalhou. E eu olhava o pastor Naor, administrador, e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, meu Deus, eu sonhava em ser administrador do meu pai. Mas se o Senhor quiser, eu entrego minha vida para ser administrador das suas coisas. Eu não tinha orado para ser pastor, mas eu queria servir a Deus. E sabe de uma coisa? Deus abençoou, meus irmãos, e ouviu aquela oração. E se hoje eu estou falando para vocês, é porque Deus restituiu na minha vida todas as perdas. Deus me fez ampliar a
a visão, para que eu pudesse entender que a maior riqueza é a riqueza espiritual. Deus restituiu a minha família, porque eu não contei uma parte para vocês. Na perda do meu pai, Ele abandonou a família, Ele abandonou a minha mãe, e a minha mãe ficou sozinha. E era a segunda decepção da minha mãe, porque o meu pai biológico abandonou a minha mãe e eu cresci sem. Depois foi meu pai de criação. Segunda decepção familiar. Mas Deus restituiu. E hoje eu estou aqui com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, da qual eu agradeço a Deus todos os dias. E Deus restituiu o material. Não porque eu sou rico. Não tenho nada perto do que eu tinha, do que minha família tinha, mas nada. Mas o que o Senhor Deus me dá é o suficiente, e a graça de Deus me basta. O Marlon vai cantar mais uma música. Essa música diz assim: excelente adoração. E eu quero fazer um apelo para você. A música, a parte mais bonita da música é assim: eu quero ver Deus feliz. Como é que você fica feliz? Me conta, você fica feliz quando você come? Você fica feliz quando você passeia? Você fica feliz quando você compra algo que você tanto quer? Como é que você fica feliz? Tem muitas coisas que podem te trazer felicidade. Agora, sabe como é que Deus fica feliz? Deus fica feliz quando nós estamos na excelente adoração. Sabe qual que é a excelente adoração? Quando nós estamos em comunhão com Ele. É quando nós nos aproximamos em oração. Quando nós tentamos viver uma vida onde Deus é o centro, aonde Ele é tudo. Ele não é mais uma coisa, Ele é o principal. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço a tua história. Eu sei que Deus te deu 3 riquezas: espiritual, familiar e material. O apelo de Deus para você e para mim nessa noite é colocar Deus em primeiro lugar. E todas as demais coisas vos serão. Se você quer ser um adorador de verdade, enquanto você escuta essa música, aonde você está, você pode renovar o seu pacto com Deus ficando em pé, falando assim: Senhor meu Deus, amplia a minha visão espiritual, me ajuda a viver contigo, me ajuda a depender de Ti, me ajuda a colocar o Senhor em primeiro lugar. E seja que dê certo com a família ou não, o material ou não, eu vou Te servir, eu vou Te adorar, hoje e sempre. Excelente adoração, é a adoração que Deus vai ouvir do seu coração. Escute essa música, e aonde você estiver, faça a sua entrega, ore a Deus. Pode ficar em pé, porque daí Deus vai ver, e Ele é também um testemunho para outros. Você quer viver sempre com Deus. Se porventura você conhece essa música que era do Novo Tom, você pode cantar. Se tiver até a letra dele aí, pode botar no telão. Eu acho que é a letra da música, né? Aí. Queria ter as mais belas palavras para oferecer, ou escrever as mais belas poesias para cantar do amor. O que você quer ser? Queria ser mais do que sou, só pra caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz, mais vale a minha devoção. É a nossa vida em A consagração. vida em consagração. Quando a música Quando a música
terminar, vai começar o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias, sincera, silente adoração. Amém, Senhor. Queria ter as mais belas escolhas pra viver o amor e trazer em cada gesto, em cada palavra dita, a tua essência, ó Deus. É no silêncio de uma vida que revela a verdadeira gratidão que eu aprendi, que para te fazer feliz mais vale a minha devoção, a vida em consagração. Quando a música terminar, vai começar o meu louvor, o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias, sincera, silente adoração. Silente adoração. Assim, nosso Deus, a excelente adoração, ó Pai, nós queremos entregar o nosso coração, que nós queremos, ó Pai, te fazer feliz. Senhor, se nessa noite tem alguém aqui que inverteu as ordens, se alguém porventura não está botando as prioridades da maneira que o Senhor colocou, Senhor, nós entregamos o nosso coração e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha trazer um reavivamento e uma restauração na nossa vida, na nossa mente e na nossa família, ó Pai. O que nós queremos, ó Pai, é te adorar. O que nós queremos é te fazer feliz. E nós entendemos, ó Pai, que te fazendo feliz, nós seremos felizes. Por isso, ó Pai, aceita a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Nós vamos voltar com o coração decidido nessa noite a colocar a adoração a Ti em primeiro lugar, no nosso culto diário familiar, no nosso relacionamento um dia contigo, a nossa família prostrada com o altar também perante a Ti, as nossas riquezas materiais também depositadas em Suas santas mãos, sendo fiéis em todos os lugares, em todos os aspectos, na devoção, no estudo da palavra, fiéis na missão, fiéis nos dízimos, nas ofertas, fiéis em tudo, ó Pai,
porque nós sabemos que o que vale é te servir e te adorar. Por isso, Senhor, aceite a entrega de cada coração em suas mãos nessa noite. Leva-nos para as nossas casas com a sua presença. É isso que nós mais queremos, ó Pai. Nós só clamamos que a sua presença esteja na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, todos os dias, até a volta de Jesus. Consagramos tudo que somos, tudo que temos perante Ti, e oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: Deus nos abençoe. Eu vou estar ali na saída para cumprimentar cada um de vocês. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil.